E aí, galerinha, hoje foi dada a largada para o início da campanha eleitoral. Os candidatos aos cargos públicos podem propagandear aí à vontade, né, suas propostas e apresentar o número de legenda que vai aparecer na urna eletrônica. Mas nem sempre o sistema eleitoral brasileiro funcionou como a gente conhece hoje. Desde o período colonial, nosso país teve sim eleições, né, para os cargos nas câmaras municipais, só que só era candidato ou só era eleitor quem fosse considerado homem bom. E que é esse homem bom? São portugueses, católicos, oriundos da nobreza e com posses, proprietários de terra, engenhos. De novo, o poder político era baseado no poder econômico. O que não é uma novidade, né? Porque desde a Grécia Antiga, desde Aristóteles, o direito político é baseado na propriedade. O que é importante destacar essas características, porque durante toda a história do país, essas características elas não mudam nem com a mudança de regime político, né? Nem com a chegada da República. O voto continua sendo restrito e limitado a essa questão econômica, ou seja, o direito político não abrange toda a população. Tanto que com o fim da monarquia e o início da República, a gente tem o período da chamada República Velha, né? República do café com leite, né? Ou seja, São Paulo e Minas são os mandantes desse jogo político. As oligarquias paulistana e mineira revezam entre si o cargo da presidência do Brasil. Nessa época, o voto era aberto, então vocês têm os coronéis fazendo pressão para os eleitores, né, para decidirem em quem os eleitores deveriam votar. E é com o assassinato do João Pessoa que isso vai ser motivo para um contragolpe, ou seja, os militares e mais Minas Gerais e Rio Grande do Sul, outros estados do Nordeste vão se unir para o que chamaram de a Revolução de 1930, que vai colocar Getúlio Vargas no poder durante 15 anos. Mas teve uma grande conquista nesse período, que foi o poder de voto das mulheres. E os maiores de 18 anos também conquistam o direito ao voto. Né? Depois desses 15 anos aí de governo de Vargas, o Brasil tem novas eleições, é eleito o Eurico Gaspar Dutra, e depois Getúlio Vargas retoma o poder, eleito pelo voto popular, sim, novamente. Mas ele não termina o governo dele, ele se suicida. E aí começa uma outra bagunça, né? O Café Filho assume a presidência, mas ele pede afastamento por motivo de saúde. Só que depois ele vai sofrer um processo de impeachment. Aí assume Carlos Luiz, que é um cara que sofre de ejaculação precoce, né? O governo dele dura 3 dias, exatamente, ele sofre impeachment também. E aí o Brasil fica em estado de sítio, né? Até as próximas eleições, que elegeram o Juscelino Kubitschek. Nessa época, o mandato durava 5 anos e o Juscelino conseguiu completar todo o seu mandato. Né? Depois ele morreu de formas meio suspeitas, mas enfim, não é esse o assunto aqui agora. Depois assume Jânio Quadros, né, o seu Vassoura, o cara que condecorou o Che Guevara e queria anexar ao Brasil o território da Guiana Francesa. Né? O governo dele durou 7 meses. Nessa época, se votava para presidente e para vice-presidente, ou seja, não era como agora, que a gente vota em uma única chapa, era votado separado. Por isso, João Goulart vai se tornar presidente, mas o seu discurso é sempre voltado para reformas agrárias, reforma trabalhista, lembrando que ele foi ministro do trabalho do Getúlio Vargas, né? Ele é o responsável pelo estabelecimento do salário mínimo, da carteira de trabalho, outros direitos e garantias do trabalhador. A classe conservadora, militar e empresarial se reúnem para derrubar o governo Jango e conseguem. A partir daí são 21 anos de ditadura militar, de fim dos direitos políticos, de cassação, perseguição, torturas, e o país se seguiu assim até a redemocratização, que aí elegeu Tancredo Neves, mas que veio a falecer, aí assume o Sarney, né, eleito de maneira indireta, e só em 1989 nós vamos ter eleições diretas para presidente, onde Fernando Collor
é eleito, mas sofre impeachment. No total, de 89 para cá, foram 5 presidentes e 2 impeachmentados. Então, assim, o nosso sistema, como eu falei no início, ele é o melhor, mas a legislação e o mau uso do poder deixa o nosso sistema bem frágil. Mas o cientista político Juan Linz, que é citado na introdução do livro Como as Democracias Morrem, ele nos dá 4 sinais de alerta que podem nos ajudar a reconhecer um autoritário. São elas, abre aspas, nós devemos nos preocupar quando políticos 1. Rejeitam em palavras ou ações as regras democráticas do jogo. 2. Negam a legitimidade de oponentes. 3. Toleram e encorajam a violência. E 4. Dão indicações de disposição para restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Qualquer político que se enquadre em apenas um desses critérios é motivo de preocupação.